Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Estamos hoje presentes para ler e meditar a palavra de Deus que está lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 até o 10. Vamos começar a leitura. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Estamos aqui hoje lendo esta leitura do livro do Atos dos Apóstolos, logo na oitava da Páscoa, que é o momento que vem logo após a ressurreição de Cristo na Páscoa, e nós vemos na leitura do Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, vários relatos de milagres, na qual o Espírito Santo de Deus intermediava por meio da igreja, da comunidade, para manifestar que o poder de Jesus Cristo ressuscitado estava presente entre os discípulos, auxiliando eles a levarem o Evangelho e fazerem discípulos de todos os povos e nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui então este homem sentado à porta do templo que pedia esmolas. Se nós repararmos aqui no início do texto, o evangelista Lucas descreve nesse ato que está acontecendo que as pessoas pegavam esse homem e colocavam ele na porta do templo de fato para pedir esmolas. Percebeu? Às vezes nem era ele que queria pedir esmola de fato, mas as pessoas usavam da fragilidade desse homem, da situação que ele tinha ali de enfermidade, para poder talvez lucrar com aquela deficiência que ele tinha. E justamente naquele dia, ele para e encontra Pedro e João indo às 3 horas orar no templo. Quando ele encontra os dois discípulos, ele pede dinheiro, mas Pedro e João dizem que tem algo melhor para dar para eles do que o dinheiro, que era o poder da cura. Eu te trouxe até aqui nesse ponto para você perceber: quem coloca esse homem são outras pessoas, pelo interesse delas. Nós vemos assim porque esse homem só pôde ser curado porque ele quis. Poder andar era um desejo interior dele. Então, as pessoas tinham o objetivo delas, em cima desse homem, apenas lucrar. Já na leitura, nós continuamos vendo que quando esse homem entra no templo, louvando e glorificando a Deus, as pessoas ficam admiradas, porque elas conheciam ele de ficar lá fora, mendigando e pedindo esmola, mas não conheciam ele dentro do templo. E quando as pessoas viram aquele homem lá dentro, elas ficaram espantadas. E apesar de conhecerem ele do lado de fora, nunca o tinham visto lá dentro. Conseguimos ver outro detalhe importante aqui nesse trecho. Quando a graça de Jesus, o Nazareno, repousou sobre aquele homem, através de Pedro e João, instrumentos da ação de Deus, ele voltou para dentro do templo, da igreja, do lugar na qual Deus nos chama a fazer parte quando a nossa maior necessidade é atendida. Então Deus ressuscitou não só para satisfazer os bens materiais da nossa vida, mas para restituir para nós aquilo de mais importante, para fazer com que nós nos aproximemos dele. Então, se você teve uma graça alcançada, esse é um sinal de que Deus quer você para perto dele, dentro da igreja, onde você pode encontrar ele e os irmãos. Assim como aconteceu com esse homem, ele foi curado
e voltou para dentro do templo. Ele começou a vivenciar um relacionamento com Deus a partir desse milagre. E assim como com os discípulos de Emaús, que mesmo em meio às dores da perca de Jesus por meio da crucificação, eles perceberam o Senhor quando seus corações se aqueciam. E Deus é assim. Ele se manifesta na nossa vida em determinados pontos para que Ele aqueça o nosso coração e nos faça perceber que o que de fato importa é estarmos próximos a Ele. A dor, o sofrimento e a dificuldade serve muito mais quando nos leva a orar para se aproximar de Deus do que necessariamente os prazeres da vida que talvez nos distanciam dele. Então, a exemplo desse homem da Porta Formosa e dos discípulos de Emaús, que a dor seja para nos aproximar de Deus e nos fazer ficar cada vez mais perto da graça dele e de quem ele é. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo, que a graça de Deus possa te conduzir não apenas nos sofrimentos, mas em todos os momentos a se aproximar dele e agradecer até mesmo pelo calor do sol que toca em sua pele. Essa é a vontade de Deus para nós, sermos gratos e darmos graças em tudo pelo que Jesus Cristo fez por nós. Eu desejo que a graça de Deus te acompanhe, te abençoe hoje e sempre e que permita você estar sensível às pequenas coisas que o grandioso faz por nós todos os dias. Um forte abraço em você e até mais!